Santa Catarina, e depois ele veio a público, até nós chegamos a discutir aqui num programa, na época que isso ocorreu, foi acho que março, abril, por aí, e o rapaz veio a público e falou, não, mas isso é normal, sempre quem vai mal... Pois é. Aí ele derruba nós aqui, que doutrinadores, estudamos, pensamos, vem sujeito lá que está sofrendo, mas aí ele se esquece de uma coisa, né? Porque o respeito à dignidade não pertence só a ele. Alguém pode também estar trabalhando numa condição análoga à de escravo e não está achando, claro. E para ele não faz mal. Ele acha que está tudo bem, para ele está até sendo uma vantagem, ele melhorou de vida mesmo trabalhando assim, mas nós sabemos que aquilo não pode, porque agride toda a humanidade, né? É claro, e há uma questão que é importante a ser ressaltada e que é exatamente um problema do assédio moral. Boa parte das pessoas que sofrem o assédio moral não sabe que está sendo vítima de assédio moral, considera isso normal, quer dizer, está dentro de uma normalidade enfermiça, que essa é uma normalidade que não há que ser louvada, né? É uma normalidade que leva para a deterioração das relações de trabalho e, por via de consequência, da própria pessoa humana. E as pessoas não têm conhecimento disso, né? E o interessante, rapaz, que na área do esporte, particularmente no futebol, no próprio meio, os próprios atletas e, sobretudo, os dirigentes, acho que é um meio à parte, né? Está fora da sociedade. As leis que regem o restante da sociedade, elas não se aplicam ali. Por que será que tem essa ideia equivocada, a meu ver? Isso é histórico, né? Já tem uma famosa frase de Casola Prieto, um doutrinador de direito esportivo espanhol, que diz que o esporte não há que ser considerado como uma ilha, né? Esse complexo de ilha, que é o complexo que vive o esporte, ele surge a partir do momento em que as organizações esportivas querem regulamentar a atividade esportiva alheias à ingerência dos Estados. Então, esse é um componente histórico importante e que fez quase sempre as organizações esportivas, o movimento esportivo organizado, se colocar no mundo à parte, que foi o caso da criação da Lei Passe, né? A questão de impedir a discussão das questões através do acesso ao judiciário. E o poder dessas organizações é tão grande que acabou criando uma regra de exceção do acesso imediato ao judiciário na Constituição brasileira, no caso único no direito brasileiro. E é um meio que tem uma arrogância danada, né? Dos comandantes do esporte. E é por isso que o meio é bem fértil para que o assédio moral floresça. Você tem dirigentes que ficam décadas, né? O regime de reeleição eterno, que é condenável até para os postos mais importantes do nosso Estado, da nação, quer dizer, um presidente da República não pode permanecer no cargo por mais de 8 anos. Você tem dirigentes ainda em exercício por 3 vezes mais o tempo que essas pessoas. E fica como se o clube fosse dele, né? Exatamente. Ô Martinho, eu vou para o intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho da sua área de atuação aqui, que é a Justiça Desportiva, tá bom? Tá bom. A gente volta rapidinho com o Direito Desportivo em Debate. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo mais uma vez meu querido amigo Martinho Neves Miranda, que é advogado, militante na área do direito desportivo, e está tratando conosco aqui sobre o assédio moral. Eu ia até mudar o rumo da prosa, como nós falamos aqui no nosso interior de São Paulo, e no interior de Minas também eu ouço muito isso. Mas eu quero continuar um pouquinho no assédio moral, depois eu tenho uma outra questão para fazer para você. Mas você poderia dar um exemplo, ou exemplos, quando que se exterioriza o assédio moral no esporte? Eu vou fazer um negócio, eu vou te cutucar. Imagine uma coisa, um técnico de futebol, uma situação hipotética, fica aí 3 anos e meio, aí num clube, 4 até, né? E vencedor, goza de respeito no seu meio, ou seja, a honra, né? A honra subjetiva e a honra objetiva, e os seus subordinados tomam atitudes, é claro que isso é hipotético,
tomam atitudes e esse técnico perde seu emprego, onde ele ganhava muito bem, tinha seus compromissos, estava feliz, ele perde o emprego. Isso é uma espécie de assédio moral? Ah, com certeza. E até por derivação desse princípio da hierarquia rígida que vigora no esporte, em que um treinador de futebol acaba tendo superpoderes, ele também, não raro, quando você tem muitos poderes... Extrapola. Você acaba extrapolando. Ele acaba sendo vítima do seu próprio veneno, digamos. Exato. E como eu disse no início do programa, quer dizer, o assédio moral ele não se manifesta necessariamente apenas de cima para baixo. Né? Você tem o assédio moral tanto ascendente quanto descendente, e o assédio moral horizontal, entre colegas de trabalho, você pode ter o assédio moral. Então, lá num grupo tem um jogador que é alvo de gozação dos demais, e o empregador não toma nenhuma atitude, esconde o material dele. Uma vez assistindo um treino aqui no Corinthians, teve um jogador que arrancou a chuteira do pé, uma das chuteiras dos pés do outro colega e arremessou para fora do estádio. Pois é. Aí aquela gozação, e vamos supor que o sujeito passivo da brincadeira não gosta, isso se reitera, ele começa a ter até rendimento ruim. Claro. No campo. O clube pode sofrer uma punição, sim, uma indenização por dano moral. Sim, a indenização por